Vamos lá? Mateus 14, a partir do 22. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto se despedia das multidões. Quem insistiu? Jesus insistiu com quem? Com os discípulos. Eles fazerem o quê? Voltar para o barco e atravessar, certo? Vamos continuar, verso 23. Depois de mandá-las para casa, e as multidões, no caso, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Verso 24. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheios de medo. Imediatamente Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, Jesus respondeu. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Peça a Deus que fale com você. Fala assim: Deus, fala comigo. Ministra o meu coração. Enche o meu coração de fé. Dá-me uma palavra nessa manhã. Edifica as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém? Nós precisamos da nossa fé fortalecida, irmãos. Nós precisamos da nossa fé fortalecida. Nós vivemos em um mundo de guerras. E isso é bíblico. A Bíblia diz que viria um tempo, e esse tempo seriam os últimos dias, em que explodiriam guerras em todo o mundo. Isso a gente está vendo. Como se não bastasse a Rússia e a Ucrânia numa disputa que ninguém entende o porquê. Na verdade, não há uma justificativa plausível, senão ganância. Agora, Israel e o Hamas, estamos à beira, talvez, de uma escalada dessa guerra, de outros países se envolverem. Está todo mundo temeroso de outras nações entrarem nesse conflito. E eu acredito, há um risco real disso se espalhar e dessa polarização chegar a um conflito que Deus nos livre, mundial. Guerra. Como se não bastassem as guerras físicas, tiros, granadas, metralhadoras, mísseis, explosões e mortes. As nossas guerras interiores, os nossos conflitos pessoais, os nossos medos. Você já parou para pensar qual é o seu medo? Todos nós temos medos. Todos nós temos receio de alguma coisa. Medo de morrer, medo de não dar certo, medo de perder a família, medo de perder o emprego, medo de não conseguir prover as necessidades dentro de casa, medo de um filho se perder, medo da influência do mundo sobre a vida dos nossos filhos. Tentamos criar os nossos filhos no caminho de Deus, mas os nossos filhos passam mais tempo fora do que com a gente, os que já estão em idade escolar. Nós temos as nossas guerras, os nossos conflitos internos, como se não bastasse isso. A palavra de Deus nos ensina que nós vivemos em um conflito espiritual, que existe uma guerra espiritual, uma disputa pelas nossas almas.
A Bíblia diz que existe um inimigo das nossas almas, Satanás. E ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha, uma oportunidade para entrar na nossa vida e nos destruir. Como aconteceu com Israel. Um descuido, não se sabe qual a razão, mas um descuido, talvez uma falha no monitoramento ali, e o Hamas conseguiu uma brecha ali e entrar um dia, e olha a desgraça que aconteceu. Um descuido, uma desatenção, seja lá qual foi a razão, eles conseguiram furar um bloqueio, entraram, massacraram centenas de pessoas, e isso está resultando agora em milhares de mortos, e muitos outros milhares. Agora pense que a batalha espiritual é a mesma coisa. Satanás está procurando uma oportunidade para entrar na nossa vida e destruir a nossa vida. Às vezes, um descuido no trabalho, um envolvimento errado, uma amizade indevida, um relacionamento fora do casamento, uma brecha, um contato no celular que não deveria ter continuado uma conversa maliciosa, uma página de internet, uma tentação, uma necessidade talvez financeira, e de repente você tem a oportunidade de fazer algo ilícito, paga uma conta, usando um dinheiro que não é seu, um descuido, uma brecha, e o diabo entra na vida e destrói casamento, destrói família, destrói a vida profissional. Às vezes toda uma vida construindo uma carreira, e um descuido, um vacilo, joga o seu nome no lixo. Satanás, ele quer fazer isso. Satanás, ele está andando ao redor procurando uma brecha. Por isso, irmãos, nós precisamos vigiar o tempo todo. Por isso nós precisamos alimentar a nossa fé. Por isso nós precisamos fortalecer a nossa fé em Deus e cuidar de obedecer aquilo que Ele manda e confiar em Deus, porque se nós não confiarmos em Deus, nós vamos começar a correr atrás dos nossos recursos para resolver os nossos problemas. E geralmente na vida nós experimentamos momentos em que os nossos recursos são nada. A gente não consegue resolver tudo. É claro, existem situações que a responsabilidade é nossa, é claro, Deus não nos trata como meninos mimados, fazendo os favores e fazendo as nossas vontades, porque nós pedimos e Deus tem que responder. Não é assim que funciona. Nosso Deus não é um pai adulador. Deus, ele nos dá responsabilidades. Deus, ele permite que vivamos, cumpramos e que possamos responder ao mandato dele, aquilo que ele fala conosco. Existem as nossas responsabilidades, mas existem situações também em que Deus permite que a nossa força seja insuficiente para resolver. Para quê? Para a gente aprender a depender dele. Para a gente aprender a depender dele. Assim como os nossos filhos, quando nós criamos, nossas crianças, nossos bebês, eles vão crescendo e se tornando independentes a cada dia. Mas ainda assim, sempre tem um momento em que, opa, papai, me ajuda aqui. E a gente vai lá e ajuda. Dependência. É isso que Deus espera de nós. O texto que nós lemos, ele nos ensina algumas coisas. O texto está falando de um grupo de discípulos. O texto está falando de uma ordem direta e clara de Cristo. O texto está falando de um momento de desafio, de desespero. E o texto está falando de salvação e adoração. O texto que nós lemos começa afirmando que Jesus deu uma ordem clara para os discípulos. Qual foi essa ordem? Entrem no barco e façam o quê? Atravessem o mar. Foi uma ordem de quem? De Cristo. Simples, irmãos. Tem coisas simples que Deus nos manda fazer e às vezes a gente reluta. Simples. Entrem no barco e atravessem para outra margem. Agora, eles obedeceram
E o que a obediência resultou? Em bem? Não, em tempestade. A obediência a Deus nos levou para o olho do furacão. E é interessante que esse texto já chega quebrando alguns paradigmas que são ensinados por aí. De que quando nós nos entregamos a Deus, a partir de agora, tudo vai dar certo. Não nesse texto. Os discípulos obedeceram a Deus? Sim. Eles fizeram o que Jesus mandou? Sim. Foi bom? Não. Num primeiro momento, não. Porque a obediência à ordem de Cristo nos levou ao olho do furacão, a uma tempestade. Jesus, sendo Deus, sabia que a tempestade viria? Sabia. E mesmo assim, Jesus colocou os discípulos ali? Colocou. Por quê? Pedagogia. Jesus queria ensinar uma lição para eles. Então a primeira coisa que a gente percebe, irmãos, é que nem toda luta é castigo. Nem toda luta é consequência de erro. Nem toda luta é consequência de pecado. Nem toda desgraça que acontece na nossa vida é porque nós falhamos, ou porque nós desobedecemos, ou porque Deus quer nos prejudicar. Não. Nós temos um exemplo bíblico do oposto, também de um navegante. Jonas recebeu também uma ordem: vá a Nínive e pregue para aquele povo, porque eu tenho uma obra na vida deles. O que Jonas fez? Foi para Tarsis. Entrou no navio e deu linha para fugir da vontade de Deus. O que Deus mandou? Uma tempestade. Naquele texto, nós sabemos e fica claro que aquela tempestade foi sim uma consequência da desobediência. Para que através da luta, para que através da prova, Jonas fosse quebrado e reconhecesse que ele estava longe do caminho de Deus. Então existe isso? Existe. Em algumas circunstâncias da nossa vida, Deus permite que a gente quebre a cara, para que o nosso orgulho seja quebrado e a gente perceba que eu estou caminhando longe de Deus e só tem uma solução para a minha vida. Eu preciso me voltar para Deus e preciso consertar minha vida, porque senão minha vida vai continuar dando errado. Sim, existe essa situação. Agora, eu não posso pegar toda prova, toda luta e classificar como consequência de pecado. E infelizmente algumas pessoas fazem dessa forma. Toda tempestade, todo mal é consequência de pecado. Você está em desobediência, irmão? Não, irmão. Algumas vezes é porque eu estou em obediência. Um exemplo clássico que eu gosto muito de dar, que se vida miserável fosse comprovação de vida longe de Deus, o apóstolo Paulo seria um desviado. Porque o apóstolo Paulo, ele termina os seus dias pobre, preso, condenado e martirizado. O apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, o maior evangelista do primeiro século, se não o maior, um dos maiores de todos os tempos. Terminou a vida condenado injustamente. Injustiça. Mas através dessa injustiça, ainda assim Deus manifestou o seu propósito, porque justamente na cadeia ele teve tempo para escrever muitas das suas cartas que hoje alimentam o nosso espírito e nos ensinam a caminhar com Deus. Que tremendo, irmãos! Então Deus permitiu que um homem sofresse, para que através do sofrimento dele nós fôssemos abençoados, sim. Mas é muito injustiça de Deus, não é? Porque Paulo sabia que existia uma coroa a ele prometida e que a vida eterna compensaria toda dor e lágrima que ele chorou nesse tempo. Então toda dor e lágrima que Paulo chorou e sofreu enquanto estava vivo foi compensado pela glória que seria revelada no caso dele. Já foi revelado e ele já está em Cristo Jesus desfrutando dessa alegria eterna. Então, nem toda tempestade é fruto de desobediência. Nem toda tempestade é porque nós estamos em pecado. Algumas vezes Deus está querendo nos ensinar algo. Quem está disposto a aprender as lições de Deus?
Pastor, você tem que aprender rápido, ajuda? Eu creio que sim, eu creio que se aprender, aprende logo. Aprende rápido. Para que a gente possa ir para a prosperidade. Segundo ponto, Jesus estava no monte orando. O Evangelho de Marcos, ele contando esse mesmo episódio, diz que Jesus do monte viu os discípulos em apuros. Do monte, Jesus estava orando, ele viu o aperto que os discípulos estavam passando. Jesus, ele te vê. Irmão, Jesus, ele nos vê. Nós podemos não abrir os nossos olhos e enxergar Cristo, ou podemos até não reconhecer Cristo presente na nossa vida em determinadas circunstâncias, mas creia, Cristo te vê. Ele vê você, Ele vê a sua luta, Ele vê a sua tribulação, Ele vê a sua dor, Ele vê as ondas crescendo, e por mais que os discípulos tentassem resolver e não conseguissem, Jesus estava vendo, e Jesus viria ao encontro deles. Jesus viria ao encontro deles no momento certo. Por que Jesus lá do monte, ele já não deu uma palavra e acabou a tempestade? Porque Deus usa as tempestades na nossa vida de forma pedagógica, para a gente aprender a confiar em Deus. Você já pensou se toda vez que uma criança nossa, quando começa a engatinhar, começa a andar, nós ficássemos cercando a criança, quando ela fosse cair, a gente pega antes da queda? Não ia aprender a caminhar nunca, não ia aprender a correr nunca. Quem aprendeu a andar de bicicleta aqui já tomou seus tombos, e só aprendeu a andar de bicicleta porque tomou os tombos, porque se arriscou, porque passou por dificuldade. Todos nós na nossa vida fizemos inúmeras provas, somos provados o tempo inteiro. A escola é assim, isso é pedagógico, irmãos. Aprendemos uma lição e logo após a lição, prova. Para quê? Para confirmar se aquilo que a gente aprendeu está interiorizado na nossa mente e no nosso coração. Somos provados para punição? Não, porque se de repente tirar uma nota abaixo da média, isso é sinal de que o conteúdo não foi absorvido. Eu preciso voltar e estudar mais um pouco. Prova não é para punir, prova é para confirmar. Deus muitas vezes permite provas na nossa vida para que sejamos confirmados se a nossa fé está amadurecendo. Aí a pergunta é: sua fé está amadurecendo, meu irmão? Sua fé está amadurecendo? Pastor Gildas, que conta de um determinado teólogo que certa vez perguntaram para ele: por que o senhor sempre prega o mesmo sermão? O senhor não tem outro sermão? Aí ele respondeu: porque você cai no mesmo pecado. E aí Deus me faz pregar o mesmo sermão de novo, porque você cai nas mesmas provas, e a gente não consegue avançar para uma nova etapa. A gente tem que avaliar, irmãos, se nós estamos avançando na carreira da fé. Não é tempo de igreja, não são anos frequentando uma igreja que nos torna maduros. O que nos torna maduros é aceitar a disciplina de Deus, aprender e avançar. Tem pessoas que estão no mesmo estágio há anos, relutando, muitas vezes em mudar uma atitude, uma postura, porque ser crente dá trabalho, sim ou não? Como qualquer coisa na vida. Como qualquer coisa na vida, se você quer avançar, dá trabalho. Uma carreira, um médico, um engenheiro, tem que estudar, tem ou não tem? Um professor não pode estudar nunca na vida. Qualquer bom profissional que queira avançar na carreira precisa de dedicação. Assim é a vida do crente. Não é simplesmente vir ao local, é se envolver, é se dedicar. Então Cristo muitas vezes usa a demora, a prova da nossa fé, para que possamos aprender. Mas fato é certo, Ele virá. Jesus vem. No momento que a gente pensa assim: não estou aguentando mais, Jesus virá. Ele tem uma palavra de vitória para nós. E aí quando Ele veio, e aí quando Jesus veio, o que os discípulos fizeram? Se alegraram?
Não, eles se assustaram. Às vezes Deus está se manifestando na nossa vida. Às vezes estamos com tanto medo que quando Jesus vem, pensamos que não é a ação de Deus. Jesus apareceu e eles estavam tão temerosos que eles ainda pensavam que fosse um fantasma andando sobre as águas. Quantas vezes na nossa vida Deus está agindo e nós estamos com um coração tão pessimista que a gente só espera o pior. A gente acha que a gente vai morrer e aí Deus começa a agir na nossa vida e a gente só espera o pior. Agora acabou, agora é um fantasma. Toda cirurgia dói, e às vezes uma cirurgia para tratar de uma enfermidade, ela vai machucar, ela vai doer, mas ela vai retirar de repente aquele mal ali que está afetando o nosso corpo, e depois vai misturar, e depois vai cicatrizar, e todo o processo muitas vezes é doloroso, mas é ele que gera cura. Quantas vezes Deus está agindo na nossa vida e nós não estamos reconhecendo o agir de Deus? Quantas vezes Deus está fazendo algo na nossa vida, mas nós estamos tão desesperados que nós não rendemos e não abrimos o nosso coração e curtimos a presença de Deus, o socorro de Deus que está chegando. Que Deus abra os nossos olhos para enxergarmos que Deus está agindo na nossa vida e que nós podemos confiar em Deus. E aí quando Jesus está se aproximando e vê o medo dos discípulos, Jesus grita para eles: calma, sou eu, tenham coragem, não tenham medo. Sabe o que eu aprendo desse texto, nesse momento? Que Jesus, antes de acalmar a tempestade, acalmou o coração deles. A tempestade só vai se acalmar daqui a algum tempo. Jesus estava ainda no meio da tempestade, os discípulos apavorados, pensando que estavam vendo um fantasma, e Jesus ainda no meio da tempestade diz: ei, sou eu, não é um fantasma, sou eu estou agindo, tenham coragem, acalmem o coração. Irmãos, muitas vezes Deus está falando conosco: acalme o coração, acalme o coração, e nós estamos clamando: Deus, acalma a tempestade, mas Deus está falando para nós: acalme o coração. Primeiro acalme o coração, ouça a voz de Deus, aprenda a confiar em Deus, independente se as circunstâncias já mudaram ou não. Às vezes nós pensamos, irmãos, que para confiar em Deus tudo tem que estar bem, mas é justamente o contrário. Deus permite lutas na nossa vida justamente para nos ensinar a confiar nele, ainda que tudo esteja mal, ainda que as circunstâncias não tenham mudado, nós podemos confiar em Deus e descansar em Deus. Calma, calma. Jesus anda sobre a tempestade. Ele é maior do que a nossa vida. Ele é maior do que a nossa vida. Ele é maior do que os nossos problemas, e nós podemos confiar nele. E aí quando Jesus faz essa declaração, Pedro dá um passo de fé, e Pedro grita de dentro do barco: é o Senhor mesmo, eu confirma, me manda ir ter contigo, e eu vou. E Jesus naturalmente falou: bom, vem. É isso que você quer? Você quer uma prova de que sou eu? Você quer avançar num nível de confiança? Então vem. E Pedro vai. Como é bom quando nós ouvimos a voz de Deus e confiamos em Deus. Você já andou sobre as águas alguma vez? E eu quero dizer, você já fez algo que você ouviu Deus falando no seu coração e você falou assim: eu vou dar esse passo de fé. Eu vou dar esse passo de fé. Às vezes é uma mudança radical na sua vida, às vezes é uma mudança de emprego, às vezes é um sonho, você está atrás de um sonho, de uma casa, de algo, e de repente Deus fala no seu coração e você dá um passo de fé. Deus fala no seu coração e você dá um passo de fé, e é tão bom quando você coloca o pé para fora do barco e pisa em água firme. Só a Bíblia pode nos dar um negócio desse, né? Pisa em água firme, e os pés se firmam,
E ele no meio da tempestade ainda, a tempestade rolando, e as ondas altas, e Pedro pisando em água, firme, caminhando em direção a Jesus. Que tremendo é quando o nosso coração, irmãos, ele se enche de fé, a ponto de fazermos aquilo que aos nossos olhos seria impossível, é loucura. Mas Deus coloca firmeza até onde, naturalmente, não era para ter firmeza. Confiar em Deus. Confiar em Deus é pisar nas águas. Confiar em Deus é sair do barco. Confiar em Deus é, ainda que a tempestade não tenha parado, nós perseveramos, nós continuamos, nós saímos do barco e nós vamos olhando para Cristo. Mas aí o texto continua e diz que Pedro, olhando para as circunstâncias e para as ondas, ele afunda. Faltou perseverança, faltou foco. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós afundamos. Quando nós tiramos os olhos da palavra de Deus, nós afundamos. Quando nós começamos a ouvir as falas ao nosso redor e não ouvimos mais a voz de Deus, nós afundamos. Quando nós começamos a ouvir mais críticas do que a voz de Cristo, nós afundamos. Quando nós damos mais ouvidos às pessoas incrédulas, nós afundamos. Nós precisamos aprender a manter os olhos fixos em Jesus e naquilo que a palavra de Deus diz, e naquilo que Cristo disse para nós. Nem tudo que Deus falou com você vai falar com o outro. Existe, claro, a palavra de Deus que é guia, que é nossa regra de fé e prática, e o que Deus fala conosco de forma individual, de maneira nenhuma vai contradizer o que a Bíblia diz. Deus jamais vai te dar uma ordem contrária ao que está na palavra de Deus. Mas existem situações que a palavra de Deus, a Bíblia, não trata de forma específica, e aí sim, Deus pode falar com você de forma específica, mas nem sempre fala com o outro. Quantas vezes fazemos coisas por ordem de Deus e pessoas não entendem e pensam assim, é doido, é louco, ou então perdeu o juízo. E aí essas vozes, essas circunstâncias começam a nos atrapalhar, começam a nos fazer afundar, tiram o nosso foco, e nós precisamos aprender a olhar somente para Deus. Jesus estende as mãos para Pedro. Quando Pedro pede socorro, afundando, Senhor, salva-me, Cristo estende as mãos para Pedro e o puxa de volta, e o traz de volta para a presença de Deus. Como é bom nós sabermos que podemos confiar em Deus. Como é bom, meus irmãos, sabemos que ainda quando a fraqueza é nossa, e quando nós nos distraímos e afundamos, ainda assim a gente pode clamar e falar assim, Deus, socorro, Cristo estende suas mãos e nos traz de volta. E aí quando traz Pedro de volta, eles entram no barco, e aí sim, o texto diz, a tempestade se acalma. A tempestade se acalma. Finalmente a tempestade se acalma. Confiar em Deus, essa é a lição que nós vemos aqui. Vem antes da mudança das circunstâncias. Confiar em Deus vem antes da calmaria do mundo. Fé é convicção de fatos que não se vê. Se você vê, não é fé, você está vendo. Fé é você se entregar, ainda que você não veja com os seus olhos naturais, mas o seu coração crê e você caminha com Cristo. Quando terminou isso, o texto encerra dizendo que os discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Adoração. A adoração é o objetivo final das nossas provas. Reconhecermos que Jesus é Deus, Senhor de tudo, e nós podemos confiar nele e nos rendermos em adoração. Esse é o objetivo final das provas. Porque o propósito primeiro da nossa vida é adorarmos a Deus. Então, quando nós vemos uma situação como essa, que lemos, e tantas outras que os evangelhos registram, sempre o propósito é entendermos que Ele é Deus, e que nós
devemos nos render em adoração, que nós precisamos aprender a confiar em Deus, que nós precisamos aprender a nos entregar a Ele em adoração, e Deus vai agir. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Adoração não é só canções. Adoração é uma vida de entrega, é reconhecer que Cristo é o Senhor e Ele é digno da nossa confiança. Vamos orar? Eu não sei, irmão, se você está em algum momento de tempestade. Pastor, o que é tempestade hoje na nossa vida? Tempestade hoje é um filho que não te respeita. Tempestade hoje é um filho que você vê está sendo conduzido por más influências. Isso é uma tempestade. Tempestade hoje é um casamento de aparência, que quando você sai com seu cônjuge, encontra com amigos, é só alegria, um trata o outro bem, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, todo mundo olha para você e pensa assim: uau, que casal legal. Mas quando chega em casa, mal se olha, mal se abraça, já não tem mais respeito. Isso é tempestade. Tempestade hoje é você enfrentar uma enfermidade e não ver solução, e de repente nem a medicina tem uma resposta. Isso é uma tempestade. Tempestade, você estava vivendo um momento de escassez, ou desempregado, ou trabalhando muito, mas mesmo assim não sendo suficiente para colocar as contas em dia, e de repente você vê aquela bola de neve crescendo, e obviamente você sabe que se não entrar recurso, as despesas, a tendência é só aumentar, e aí entram cartões de crédito, cheque especial, juros, empréstimo, e o negócio é só aumentando. Isso é uma tempestade. Tempestade é também, às vezes, quando está tudo bem, o casamento legal, ou pelo menos aparentemente legal, trabalhando, dinheiro, tudo, mas sem explicação você entra numa depressão, um sentimento dentro de você que você não consegue explicar, mas isso te consome. Você não tem vontade de levantar, você não tem vontade de viver, você não tem vontade de trabalhar, e muitas vezes não tem uma razão objetiva, muitas vezes não tem um motivo real, e isso deixa a gente ainda mais inconformável, porque se houvesse uma situação que justificasse tamanha tristeza, tudo bem, você lida com aquilo, mas muitas vezes vem um sentimento de tristeza que não tem um porquê, e você simplesmente está mal. E aí as pessoas ainda chegam para você e falam assim: para de bobagem, sua vida é tão boa. Isso é uma tempestade na vida. Tempestade na vida é você pensar na morte, e talvez essa seja a pior, e não saber aonde você vai passar a eternidade. Tempestade na vida é se você parar um momento e pensar assim: e se eu morrer hoje? E se eu morrer hoje? Se acontece uma desgraça, um acidente, ou sei lá, eu passo mal e morro, o que vai acontecer depois que eu fechar os meus olhos? Eu não sei. Já ouvi falar de céu, já ouvi falar de inferno, mas eu não acredito em nada disso, eu não sei para onde que eu vou, de onde que eu vim, eu não sei. Isso é uma tempestade. Tempestades, todos nós passamos, todos nós vivemos, mas se nós crermos em Cristo, se nós aprendermos de Cristo, se nós entendermos que Cristo, Ele está vindo, Ele está nos olhando, Ele vê, Ele sabe o que passa dentro do nosso coração, Ele sabe quais são os nossos pensamentos, Ele sabe a razão das nossas lutas, das nossas dores, Ele vê.
nos vê. E Ele vem caminhando em nossa direção. E muitas vezes pensamos, é um fantasma, mais um BO, mais um problema. E não nos rendemos, e de repente Cristo está gritando, está dizendo: ei, calma, sou eu, sou Deus, sou Cristo, e eu quero entrar nesse barco, eu quero acalmar essa tempestade, mas primeiro aprenda a confiar em mim. Primeiro aprenda a acalmar o seu coração, independente das circunstâncias. E isso é fé. Isso é fé. Porque a fé também não tem razão, não tem explicação. É fé, é se render, é se entregar, é se lançar nas mãos de Deus. E aí quando Cristo vê isso em nós, aí Ele vai nos dar as mãos. E aí depois dele me afundando, Ele vai me pegar, gente. Aleluia. E quantas vezes eu já afundei? Quantas vezes Ele já estendeu a mão para mim e me puxou para cima novamente? Quantas vezes eu já gritei desesperado? Ou por causa do casamento que estava mal, ou por causa de vida financeira que estava mal, ou por causa de trabalho que estava mal. Quantas vezes eu clamei a Deus? E todas as vezes Deus estendeu a mão e me puxou para cima novamente. Deus. E aí eu aprendo a confiar em Deus. Engraçado que por mais que a gente aprenda, parece que a gente esquece de novo, olha para as circunstâncias e afunda de novo. É o exemplo de Pedro. Sai do barco, pisa nas águas, caminha até Jesus, mas a gente esquece que é Jesus que eu tenho que olhar. E eu olho ao redor, eu olho para os outros, eu olho para as circunstâncias e afundo. Aí de novo, Senhor, salva-me. De novo, Ele estende as mãos e me puxa e me coloca em pé. Deus é fiel. E é tão bom quando a gente aprende a confiar em Deus. É tão bom quando Ele entra no barco da nossa vida. É tão bom quando a gente vê esse milagre da calmaria. Estava tudo uma tempestade, água para todo lado. De repente, do nada, a gente abre o coração para Jesus e você fica assim: como assim? É até assustador. É quase inacreditável como Deus tem poder para acalmar a tempestade da nossa vida. E aí só nos resta uma atitude: adorar. Adoração. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus permite isso na minha vida? Para que a gente aprenda a adorar. Para que a gente reconheça que só Ele é Deus. Que só Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E que Ele tem poder sobre todas as circunstâncias. Mas antes de acalmar as circunstâncias, Ele quer entrar no nosso coração. Para Jesus acalmar a tempestade, basta a tempestade se acalma. Mas Ele quer muito mais do que isso. Ele quer entrar no nosso coração. E quando Ele entra no nosso coração, o mundo pode explodir todo, porque a gente tem uma certeza: eu estou indo para o céu. Eu estou indo para o céu. Pode vir a guerra que for, pode acontecer o que for. Essa vida é passageira. As tempestades vão passar. O que não passa é Cristo e a nossa adoração. Feche os seus olhos.